E aí, galerinha do canal The Brother, boa tarde, galera. Galerinha, olha aí o espetáculo que ficou o nosso vasinho. Beleza? Aqui é a marcaçãozinha das fitas. Quando a gente coloca a fita por dentro do vasinho, acontece isso mesmo, certo? Mas ó, perfeito, lisinho, utilizando o nosso molde, que eu vou estar passando para vocês aí agora, esse material para a gente fazer como molde definitivo. Você vai usar ele quantas vezes você quiser, beleza? E partindo desse molde aqui, galera, a gente vai fazer então uma outra forma da gente encher o nosso vazio, bem mais fácil, né, de ficar moldando lado por lado. Eu vou postar aí isso aí no vídeo de amanhã. Beleza, galerinha? Deixando um beijo aí, um abraço aí pro meu brother Natan. Beleza, Natan? Que ele que deu o salve lá em relação ao esses moldezinhos aqui. Valeu, galera. Vamos aí ao passo a passo aí, beleza? E aí, galerinha, beleza, galerinha? Galerinha, então vamos ao passo a passo aí do nosso geométrico, né? E o material que eu estou usando para ficar como um molde definitivo, galera, para a gente poder cortar as pecinhas, não vai ser aquele molde definitivo em que você vai manter essa base pronta e vai encher e desmoldar e ficar sempre com essa base igual vocês fazem com aqueles vasinhos de molde de silicone, né? Mas aquilo ali com o tempo também deteriora, estraga, né? Nós vamos, na verdade, cortar as pecinhas, né, do nosso geométrico. Vamos montar o nosso geométrico, né? Depois que a gente preencher os espaços com cimento, quando a gente for desenformar essas basezinhas aqui, essas pecinhas, nós vamos utilizar para fazer novos e mais novos geométricozinho, né? Então cada um consegue fazer o seu molde, beleza, pessoal? Esse material aqui que nós estamos usando para fazer essas pecinhas, nada mais é, galerinha, do que material de garrafa, essas garrafas de produto de limpeza, essas garrafas que o pessoal compra gasolina, essas coisas, o pessoal joga tudo essas coisas fora. Então nós vamos com uma faca, um estilete ou qualquer coisa aí bem cortante, legal, muito cuidado. Nós vamos cortar essas partes, né? Vamos cortar essas partes que é onde nós vamos fazer o nosso molde, beleza, galerinha? Deu para entender, né? Também podemos usar aí, ó, os plásticos. No caso desse aqui, ó, é o plástico do pote de sorvete. Cortei eles, certo? Essas partes normal, e cortei as pecinhas e montei esse geométrico aqui, ó, galera. Beleza? Então esse é as peças que nós podemos fazer o nosso vasos, que nós podemos fazer as peças do nosso vasinho para utilizar quantas vezes forem necessárias, para você fazer quantos vasinhos vocês quiserem. Beleza, galerinha? Então tá a dica aí do material aí, né? Então vamos ao nosso passo a passo aí. Bom, galerinha, com uma tesoura, certo? Uma tesoura e a tampinha, ó, que eu tô usando é a tampinha da Kibon, né, do pote de sorvete da Kibon. Então a gente vai cortar, tá vendo? A partezinha do meio, certo? Então nós vamos ter isso aqui, depois de a gente ter cortado todos os lados, nós vamos ter isso aqui, ó. E são essas pecinhas ao qual nós vamos cortar para fazer o nosso molde definitivo, né? Então você vai decidir aí o tipo de geométrico que você vai trabalhar, e aí se for geométrico que você consiga medir as medidas nessas
embalagenzinha de sorvete, você corta deles. Se for um geométrico maior, você usa essas garrafas, né, que ela tem um ângulo bem maior aqui, ó, para ser cortado, né? Então acha dessas garrafas aí, tem bastante que o pessoal joga fora. Beleza? Eu nesse caso aqui, galera, eu já cortei a medida aqui do meu vasinho. E esse molde que eu estou usando, ele vai estar disponível lá no canal, ou melhor, no nosso site, mas vai estar na descrição do vídeo o link, para quem quiser trabalhar com esse vasinho aqui nessa medida que eu estou fazendo. Beleza? Então, ó, eu cortei aqui 6 retângulozinho, beleza? E 2 hexágono, beleza? Só que um eu cortei ele, né? Medi aqui a medida, depois dele cortado assim, ó, bonitinho. A gente mediu a espessura que a gente quer que seja o nosso vaso, né? Marquei a medida dele ao redor desse hexágonozinho. E depois com estilete ou um bisturi, o que você tiver aí, eu tirei o meio, ficando um hexágono vazado no meio, né? Então esse aqui vai ser a parte de cima, onde a gente vai encher. E vai ficar a parte dando a medida de grossura do nosso cimento, né? E esse aqui é a parte que fica como fundo. Beleza, galerinha? Então vamos na nossa montagem aí agora. Bom, galerinha, pra gente fazer a nossa montagem, né, é bem simples, não tem mistério, é um vasinho que é super simples de montar. O nosso molde aqui, ele ficou com 4,7 centímetros, mas você procura cortar moldes sempre com a medida certa, arredondada. Então aqui você tenta cortar ele com 5 centímetros, beleza, galera? Então vamos trabalhar com ele como se fosse com 5 centímetros. Então vamos lá. A base, né, que é essa aqui. E as 6 pecinhas que nós cortamos, galera, ele vai ser preso com a fita em cada parte do hexágono. Beleza? Então nós vamos ter isso aqui, ó. Certo? Em cada parte do hexágono, agora nós vamos prender com fita esses 6 lados, beleza? Vamos lá. Bom, galerinha, após a gente prender com as fitas, eu, por exemplo, estou prendendo os 2 lados, mas vocês tenham na cabeça que quando se prende os 2 lados, quando você enche, a marcação da fita vai sair no seu vasinho, beleza? Então, aí é com vocês. Depois dele pronto, nós vamos dar uma amassadinha aqui para fazer a marcação da fita neles, beleza, galera? Então a gente dá uma viradinha os 2 lados para deixar ele bem marcadinho aqui. Certo? E agora nós vamos fazer o fechamento desse vasinho, que é unir as partes deles aqui, beleza, galera? Então com uma fita, eu, por exemplo, mas aí cada um se adapta aí do melhor jeito aí. Eu coloco uma fita aqui, certo? Venho com a outra pontinha, centralizo e fecho a fitinha, beleza, galera? Então pego uma fitinha, centralizo e fecho a fitinha, beleza? Então vamos fechar tudo aqui, galera. Bom, galerinha, depois do molde pronto, aí nós vamos com aquela pecinha em que a gente o hexágono, né? Só que a gente mediu, aqui eu medi 1,5 centímetros e vazei ele no meio. E agora nós vamos, eu costumo prender 6 pecinhas, 6 fitinhas neles aqui, porque
Porque esse hexágono aqui, eu caso ele por dentro do nosso molde, porque se você coloca ele em cima assim, ó, às vezes tem lado que fica maior do que outro na medida, quando a gente vai encher. Então você casando ele por dentro, assim, ó, então quando você enche, ele fica na verdade bem centradozinho, né? Então você centraliza um lado, né, por dentro. Prende com a fita, vai no outro lado aqui, ó, centraliza dentro, prende com a fita, beleza? E agora vamos prender todos os lados e fechar ele bem fechadinho para a gente poder entrar com a nossa massa, beleza, galera? Bom, galerinha, e assim a gente fecha o nosso molde, beleza? Todo fechadinho. E agora nós vamos entrar com a nossa massa. Vamos tentar fazer um passo a passo bem legal, que ainda tem gente que se perde bastante na hora da moldagem. Porque tem pessoas que põem uma coisinha aqui e enche de massa, eu não gosto. Enche de massa, depois coloca aqui, aí coloca peso em cima, eu não gosto. A massa que a gente faz, eu vou moldar ela parte por parte do nosso vasinho. Cada lado do hexágono a gente vai montar com a nossa massa, fazendo medidas pouquinha que feche cada gomo, beleza, galera? Uma vez me perguntaram o que eu falo com o gomo. O gomo que eu me refiro é cada lado da nossa peça geométrica que vai ser moldada, beleza? Então vamos para nossa massa, galera, para nós poder preencher esse vasinho aqui. Galerinha, se liguem aí agora que isso é uma etapa a qual me perguntam mais, né? Galerinha, a gente vai preparar a massa pra gente moldar o nosso trabalho. A nossa massa, galera, é cimento e gesso em proporções iguais. A medida, galera, depende em relação ao tamanho do molde que você está trabalhando, certo? Eu aqui, como esse molde é pequeno, eu vou trabalhar com 2 medidas de cimento e 2 medidas de gesso. E aí, se for muito, eu diminuo. Se for pouco, eu aumento, entendeu? E assim você acha a medida para você moldar todos os outros lados. Beleza, galera? Eu não utilizo mais a areia nessa mistura. Tem alguns vídeos em que nós utilizamos areia. Mas nesse vaso geométrico, eu não utilizo a areia. Beleza? Mas eu comecei a adicionar um pouco de resina à base de água na mistura, porque isso ajuda a nossa massa a petrificar, a nossa massa virar, fortificar mais, parecendo com uma cerâmica. Beleza, galera? Então nós vamos precisar aqui do cimento, do gesso, da resina. E a água que eu preparo a massa também é tudo em quantidade bem poucas. Beleza? Uma vasilhinha com água, a qual após eu preparar a minha amassada, eu dou uma lavadinha nela, porque senão a massa de gesso endurece aqui. Beleza? Se o cimentozinho seu tiver empedrado, meio cheio de carocinho, eu uso a peneira para poder dissolver ele aqui, peneirar ele, para ele poder ficar bem fininho. Beleza? Eu utilizo a colher e dependendo da quantidade da massa, eu uso um batedor, aqueles batedor de ovo. Beleza, galera? Essa é a coisa. Uma coisinha pequenininha para mim adicionar um pinguinho de resina à minha mistura. Beleza? Então não tem mistério. Agora uma coisa, galera, muita gente fala, eu não consigo trabalhar com gesso, ele endurece rápido. Pessoal, tenha em mente, o gesso ele ferventa. Muitos me perguntam, o gesso que eu uso o gesso de construção, galera, aquele gesso de construção,
saco de 40 quilos. Eu pago R$ 22 num saco de 40 quilos aqui. Esse é o gesso que eu uso. O gesso ele endurece rápido, cara? Aparentemente sim. Mas você tem tempo suficiente para você moldar o seu vaso brincando. Mas como você não está familiarizado ainda com o tempo de fervimento dele, então muitas vezes você dá vacilo com uma coisinha ou outra e quando você vai ver, ele começou a ferver. Depois que ele entrou em processo de fervimento, não adianta jogar água, galera. Já era. Ele não adiciona mais, não fica mais mole ao ponto de você colocar e moldar o seu vaso. Começou a ferventar e você não moldou, realmente o seu gesso já era. Beleza, galera? Então vamos na medida. Para não ficar grande, eu vou já medir aqui uma de cimento e uma de gesso e depois eu entro com a resina e a água com vocês vendo, beleza, galera? Bom, galerinha, uma de cimento e uma de gesso peneirada, mexida. Agora eu vou entrar uma pitadinha de resina, certo? E um pouquinho de água. Eu não sei a medida certa que vai ali de água. O pessoal me pergunta, e a medida de água? Água, eu não tenho medida, galera. Eu vou colocando. Se ficar bem mais molinha, é bom que você tenha um tempo mais do gesso entrar em fervimento. Se ficar meio grossinha, você pode adicionar água um pouco mais, ou você pode entrar no seu molde e deixar ele a ferventar lá no seu molde com você esperando. Aí é critério seu. Então vamos jogar aqui a nossa mistura, certo? Vamos mexer, ó, ficou grossinha. Vai vendo o tempo que para vocês verem que dá tempo de trabalhar, hein? Ó. Moldei, misturei aqui. Agora eu vou pegar o meu batedor para ele dissolver bem o meu gesso. Ou em si, né, a minha mistura. Ó, dissolvida. Agora eu vou pegar essa mistura e jogo dentro do nosso vasinho, galera. Ó, jogou. Você jogando ela aqui, galera, você vai nivelar ela aqui, ó. E aí você vai ver se ela vai ficar niveladinha. Se ela ficar muito, ó, ela ainda tá muito, mas ela, eu fiz, essa massinha minha ficou até ralinha. Se ela ficar ralinha, você pode ir mexendo ela lá dentro, entendeu? Como é um moldezinho de plástico, ele vai demorar um pouco mais de puxar, que ele não absorve. Quando é molde de papelão, o papelão ajuda a chupar água. Com isso, ele endurece mais rápido. Beleza, galera? Ó, vamos ver. Ó, ainda tá. Se você achar que foi muita, certo? Você pode descartar um pinguinho à toa, ó. Descarta um pinguinho à toa e você vai centrando ela. Não sei se vocês conseguem visualizar aí. Vou tirar mais um pouquinho. Ó. E agora tá beleza. Agora, como, ó, ela, tá vendo como é que dá tempo suficiente, galera, ó. Isso porque eu fiz ela bem ralinha. Eu costumo fazer ela bem grossa. Beleza? Então eu vou ficar esperando ela o tempo de fervimento. Ela vai levar em torno de uns 40 segundos para começar a ferventar. E aí a gente volta para vocês verem moldando aí. Bom, galerinha, então, ó, moldado aqui, ó, nivelado. Só que eu tenho uma coisa para passar para vocês, ó. Lá teve uma bolinha que estourou, mas não tem problema nenhum. Importante é você nivelar ele aqui. Agora nós vamos nivelar esse lado aqui. Uma coisa que eu tenho para falar para você, galera. Tira a resina dessa mistura. Eu fiz o teste agora, eu tive até que refazer essa aqui. Não entendi ainda, mas eu vou até fazer outros testes. Que quando adicionei a resina nessa mistura, o gesso não ferveu.
entendeu? Ele foi catalisando assim, foi decantando, né, como diz, descendo, ficando no fundo e aquela água ficando água em cima. E ele não endureceu. Depois de quase 3 minutos, ele estava mole igual água ainda. E aí eu retirei aquilo lá, fiz a massa só de gesso e cimento padrão que eu usava. E ó, e já em questão de 30 segundos, ó, ele já criou a parede lá. Beleza? Então nós vamos seguir o nosso padrão da massa. Gesso e cimento em proporções iguais e a gente passa a resina para impermeabilizar no final, depois que ele tiver seco, beleza, galera? Agora nós vamos fazer novamente a medida e vamos moldar esse lado aqui, ó. Valeu? Bom, fazendo nova medida, galera, de 1 por 1, né? Agora 1 de gesso por 1 de cimento. Bem mexidinho. Vamos jogar no nosso molde. Vamos jogar um pouquinho de água na vasilha. Certo? E agora a gente traz para moldar ele aqui. Certo? Centralizou, segurou, ó. Tá vendo? O gesso e o cimento, ele ferve rapidinho. E engraçado que com a resina, o bicho não endureceu, galera. Ó, isso aqui, ó. Muita gente me falou, mas o meu fica tudo cheio de furinho. Muitas das vezes, quando a massa fica muito grossa, conforme eu fiz agora, eles não dissolvem direito, ele cria esses bolsão de ar, tá vendo, ó. Mas isso aqui depois, quando você impermeabilizar, você pode passar uma natinha de cimento aí normal, para tampar esses buraquinhos. Eu nem costumo tampar, mas quem quiser pode passar aí. Beleza? Ó, então, ó, já ferveu, ó. Já consigo levantar. Então, temos aqui 2 paredes moldadas. E assim vai. Agora vamos moldar a outra aqui. Depois a outra. E a gente volta na última aí no final. Para mostrar para vocês. Beleza, galera? Bom, galerinha. Fechando o último gomo. Lembrando, galera, não coloque a resina nessa mistura. E não sei porquê, mas a resina não deixou com que o gesso fervesse. Entendeu? Ela ficou mole. Pode ser que ela endureça, mas vai levar, tem que deixar no lugar parado para ela endurecer. E no nosso caso aqui, a gente molda ele automático, para ele já ir fervendo e endurecendo, né? Então, vamos mexer aqui, vamos colocar a última medida. Vamos centralizar, certo? E espera ferver, galera, e endurecer. Beleza? E assim a gente fecha o nosso molde. Agora a gente volta para desenformar ele. Beleza, galerinha? E aí, galerinha? Então vamos desenformar, né? Depois de 40 minutos. Galerinha, eu aconselho vocês a desenformarem sempre de um dia para o outro. Em relação ao furo também, galera, o pessoal me pergunta. Eu furo com a furadeira depois que ele está bem sequinho. Mas quem quiser pode, quando desenformar ele com ele meio úmido ainda, com uma faquinha ou alguma coisa de ponta, vocês vão cutucando e faz o furinho também. Então, de uma forma ou de outra. Eu já deixo aqui o pessoal aí na ativa aí que com a furadeira você tende a dar uma quebradinha quando ela penetra o outro lado. Aí depois tu tem que botar uma massinha, ou se for por dentro não tem problema, porque vai terrinha, essas coisas, né? Vamos adiantar aqui, galera. E aí, galerinha, ó, show de bola. Lembrando que depois você pode fazer a utilização desse seu molde agora quantas vezes você quiser, né? Ó, a fita aqui, ó, quando coloca por dentro ela marca, foi o que eu falei, mas aí ó, é o de menos, você dá um acabamentinho aí, beleza.
Ó, a fita, isso aqui tudo da fita, ó. Mas aqui tá nosso moldinho, galera. Galerinha, fiquem com Deus aí. Beijo no coração. Uma semana abençoada pra nós aí, beleza? Fui!